Olá. Antes de começarmos aqui a nossa reflexão, eu estou pedindo a sua ajuda. O seu like ajuda, a sua inscrição no canal ajuda, o seu Pix ajuda. Está embaixo aí essa pequena marcação aí do Pix. Você pode colocar você pode fazer a sua ajuda. Eu vou ficar muito agradecido e vou orar por você ao chegar o seu nome aí também e por você que assiste e dá a sua contribuição aqui no canal. E é um assunto interessante hoje que nós falamos aqui, quando Jesus comentava sobre a vida prática. Jesus não comentava, mas ele vivia a prática. Todo ensinamento é bom quando colocado em prática. Não adianta a gente aprender e não colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E aqui no texto de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Levantando-se de manhã ainda muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Esse texto aqui fala de Jesus que buscava em oração todas as coisas. Uma pergunta que surge é essa: Jesus, sendo Deus, ele precisava de oração? Ele precisava orar? Mais do que nunca, Jesus, em 3 tempos aqui, ele demonstra o valor da oração, a importância da oração. Ele não precisava orar, mas ele orava. Ele passava muitas horas em oração, muito tempo em oração, e também para mostrar para os discípulos que o Pai já sabe daquilo que a gente precisa. Todavia, ele quer que o peçamos. Então, Jesus também, na hora que ele ia enfrentar os momentos de desafio, ele orava. Na hora que ele ia enfrentar os momentos de tristeza, ele orava. Na hora que ele ia enfrentar as batalhas espirituais e as físicas também, porque Jesus esteve presente, ele foi humano tanto quanto nós, 100% humano e foi 100% divino. Como divino, ele fazia milagres, ele operava, ele realizava muitas coisas e tinha a essência divina. Ele veio do céu, para o céu voltou, ele era divino. E como humano, ele sentia fome, ele sentia dores, ele sentia todas as coisas que um humano sente. Então Jesus, cansaço, ele sentia cansaço, sentia sede, como a gente vê muitas vezes em muitos textos. Então a gente nota que Jesus era esse 100% homem, 100% Deus. E no seu plano aqui, terreno, aqui como homem, andando entre os mortais, Jesus experimentou e nos deu exemplo em todas as situações. E ele coloca as coisas para nós como princípios. Algumas pessoas veem como lei, como imposição, como exigência, como obrigação, mas para Jesus, e biblicamente falando, isso tudo são princípios, isso tudo é princípio que nos é ensinado, e o princípio tem uma diferença da lei. O princípio, ele é infalível, o princípio funciona, o princípio dá o retorno. Por exemplo, o princípio da semeadura: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O princípio da honra, quando o texto bíblico diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida na terra, é um princípio que está sendo aplicado ali, não é uma lei, uma imposição, uma obrigação. Ninguém é obrigado a honrar os pais, só que em honrando eu recebo a recompensa da honra. Em semeando eu recebo a recompensa da semeadura. Isso é princípio. Agora, a lei obriga a pessoa a fazer aquilo por imposição, exige que a pessoa faça, mas o princípio não. O princípio mostra que é possível acontecer sem que haja essa obrigatoriedade da lei. Então Jesus
se colocava em oração aqui. E falar sobre oração é muito gostoso, porque na prática isso funciona muito bem. E olha, o texto diz aqui: e levantando-se ainda muito cedo, estando ainda escuro, ele ia para a oração de madrugada, no escuro, ele já se colocava em oração. Quantas noites Jesus não passou? E o texto, quando diz assim que Jesus passava a noite em oração, é literal. Lá nos originais é literal. Quando um judeu falava assim, eu passo a noite, igual um pastor testemunhou um dia, eu morava em Israel, esse pastor disse, e aí lá em Israel eu combinei com uma pessoa que ia passar, ele combinou, eu falei para essa pessoa, vai um dia passar lá em casa, vai passar um dia lá em casa. A pessoa, quando foi cedinho, chegou lá na porta da casa dele, só saiu à tarde, na hora que estava escurecendo. Aí eu falei para ele um dia, aí ele falou, uma hora eu vou passar, eu vou um dia passar uma hora lá na sua casa, achando que era igual ao costume aqui do Brasil, né? Fala uma coisa e faz outra, né? Ele falou uma hora, aí quando estava terminando aquela hora, a pessoa olhou no relógio assim e falou assim, já deu uma hora, pode ir embora. E abriu a porta e dispensou eles, porque ele falou que ia passar uma hora lá. A interpretação é literal. Quando fala que Jesus passava a noite em oração, é exatamente isso que ele fazia, literal. Era uma noite de oração, era um tempo de oração. E aqui, levantando muito cedo, sendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Duas situações, né? Ele vai para um lugar de isolamento, de separação, um lugar totalmente exclusivo. O deserto é esse lugar. O deserto é um lugar de provas, é um lugar de dificuldades, é um lugar onde não se tem provisões, é um lugar vazio, extensamente vazio. Foi para ali que ele foi tentado. Então ele já conhecia o deserto, ele conhecia os efeitos do deserto, os efeitos positivos do deserto, né? O deserto produz efeitos positivos. Quando a pessoa entra no deserto, ela tem que entrar em oração mesmo, ela tem que entrar na batalha mesmo. E às vezes a gente precisa proporcionar esses lugares mais difíceis para a gente entrar no campo, entrar na batalha, entrar na oração, entrar nessa fase aí. Então Jesus nos mostra isso, e é muito importante a gente notar a validade do que ele fazia ali no deserto. Vamos aproveitar esse momento de prova, vamos aproveitar esse momento de vazio, vamos aproveitar esse momento para fazer uma coisa necessária e boa, e começar logo cedo. Se tem que entrar na batalha, larga de preguiça, larga de ser medroso, larga de ser covarde, entra na batalha, entra no escuro mesmo, e entra na batalha, vai para o deserto e busca ao Senhor, porque é daí que sai a vitória. Foi só assim que ele conseguiu dar o brado na cruz, está consumado. Foi só depois da oração que Jesus conseguiu realizar um ministério efusivo, um ministério poderoso, um ministério brilhante. Foi depois da oração. Talvez esteja faltando isso, para que o ministério brilhe, para que a vida brilhe, para que as coisas brilhem para nós. Vamos orar. Senhor, eu peço que Tu abençoes esta pessoa que recebeu essa palavra, e que o Senhor toque de uma maneira toda especial sobre o coração dessa pessoa, Pai. Eu te louvo, Deus, por esse momento, e peço em nome de Jesus, põe a tua mão e abençoa no nome de Jesus. Amém.